tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar um navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria contra o... Pelas intervenções dele, que ele vai ser, oxalá, porque essas eleições estão à frente, seja um grande presidente. E ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida, que tenho 67 anos. Não, 76. 76. Vai ter 77. 76. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. E aqui a gente tem a questão da teologia da libertação. Eu gostaria de fazer até uma pergunta de em que sentido a teologia da libertação hoje continua como uma ameaça para a igreja e sobre a atualidade desse artigo. Meu caro Álvaro, antes de tudo, reitero, eu não mudei uma vírgula do meu pensamento. Esse artigo, se não me falha a memória, de 2010 ou 2011. Realmente a igreja não existe para resolver o problema da pobreza no mundo. E o pauperismo foi uma heresia condenada pelo Papa João XXII, que foi o Papa que canonizou Santo Tomás, inclusive. Ele realmente condenou a tese de que os apóstolos eram paupérrimos, eles não teriam nada em comum. E nós vemos nesse artigo, eu procuro mostrar que o que há com a teologia da libertação é um renascimento dessa ideia pauperística, só que com pinceladas de um marxismo que não havia lá no período medieval, o que dá à teologia da libertação um caráter muito mais satânico, porque a revolução marxista não é uma revolução apenas contra a igreja, apenas contra Deus, é uma revolução contra a natureza do homem. O marxismo ele destrói o homem na sua essência, e assim como o nietzscheanismo, Nietzsche também é objeto de algumas porretadas bem dadas no livro. Então, a teologia da libertação, ela no Brasil particularmente, ela tem uma fonte brasileira, Genésio, que é o Leonardo Boff, não é Genésio o nome dele? Se não for também, não tem problema nenhum. Se estiver errado, ele merece que eu erre o nome dele, porque só é memorável o que é bom, ele não é memorável. Ele é uma desgraça. Mas graças a Leonardo Boff, a este que ficou conhecido como Leonardo Boff, nós tivemos um florescimento dessa ideia marxista que confunde Cristo com Barrabás. O que a teologia marxista da libertação busca é um Cristo socialista que vem aqui presumivelmente resolver o problema da desigualdade. Ora, qual é um dos lemas da Revolução Francesa? Igualdade, é uma das bandeiras. Entre o liberalismo e o marxismo, ou seja, o marxismo que resultou no comunismo, há uma linha de continuidade. Vários liberais, inclusive brasileiros, como José Guilherme Melchior, enfatizam isto. Sem o liberalismo não haveria essa visão marxista. Então, isto aplicado à igreja é uma coisa verdadeiramente diabólica e que resultou na pastoral em uma visão de mundo terrível. Alguns documentos da CNBB ao longo da década de 70 já, mas depois pior ainda,
eles são documentos anticatólicos na sua essência, E hoje, olhando para trás em perspectiva, nós podemos dizer isto com toda tranquilidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não é a Igreja Católica. São bispos, só que o espírito que os anima, que é um espírito a um só tempo ecumenista, marxista, vejamos só, hein? E colegialista, é a história de inserir pílulas de democracia na monarquia. Cristo é rei. A Igreja Católica é uma monarquia absoluta, fundada no próprio Cristo, e o Papa detém por carisma participado por Cristo esta autoridade como vigário de Cristo. Então a Igreja sempre teve uma estrutura monárquica. Isso foi diluído, foi sendo diluído pelos dois braços do monstro, do mesmo monstro. De um lado a teologia da libertação, de outro lado o liberalismo que no... Então, eu quero dizer para o senhor que eu me considero um cristão socialista. Cleison Bonfim, de Bom Jesus dos Pobres, na Bahia. É possível ser católico e comunista ao mesmo tempo? Cleison, não é possível. Por quê? Porque são coisas contraditórias. O comunismo é ateu, não acredita em Deus. O católico acredita. Então, como é que o católico vai ser comunista? O comunismo, ele prega a luta de classe. A implantação da justiça social pela violência, a igreja não aceita. Ok? O comunismo, segundo aquele livro negro do comunismo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas tentando implantar o comunismo na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Quanta gente foi morta pelo comunismo? Não tem, de jeito nenhum, um católico pode ser comunista. Não tem. Não compactua as duas coisas. Okay? É o preto e o branco, completamente contrastante. Porque a Igreja Católica é contra o comunismo ou socialismo? Ô Jefferson, veja, Madre Teresa de Calcutá, né, pediu ao cardeal Eugênio Salles, isso falou para mim, numa entrevista que eu gravei com ele pessoalmente. Madre Teresa disse que não permitisse que as suas filhas se confessassem com padres da teologia da libertação, porque é de cunho marxista. Né? Ora, o comunismo ele é ateu, é materialista, não acredita em Deus, acabou com a igreja em toda a União Soviética, acabou com a igreja em Cuba. É claro que a igreja tem que ser contra o comunismo e o marxismo. É isto. O comunismo, basta você ler um livro chamado Livro Negro do Comunismo, tem mais de 1000 páginas, escrito por 5 franceses, né? Sabe, que foram comunistas, né? Eles disseram ali, bem claro, documentado, que o comunismo matou, a partir de 1917, com a Revolução Comunista na Rússia, matou 100 milhões de pessoas. Só o seu Stalin na Rússia matou de fome, de perseguição, né? Na Crimeia, mais de 30 milhões de pessoas. O seu Mao Tse-tung na China matou mais de 60 milhões. Eles falam em 100 milhões de pessoas. Na Rússia, na Cuba, China, Laos, Camboja, Vietnã, é uma coisa terrível. Eu não consigo compreender como é que as nossas universidades hoje estão cheias de professores com a cabeça cheia de marxismo. Não consigo entender. É absolutamente difícil, historicamente, cientificamente, entender que alguém possa aderir a uma ideologia assassina. Basta ler, né? O livro do Stephen Courtois. Stephen Courtois é um francês que, com mais 5 pesquisadores franceses, escreveu o Livro Negro do Comunismo. É por isso que os papas condenaram veementemente o comunismo, né? Desde o Papa Leão XIII, o Papa Pio XII, né? O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, todos eles. Vanessa Carvalho, gostaria de